convidado dessa tarde é o nosso irmão Diego Rui, que é seminarista aqui do Seminário José Manuel da Conceição, é da mesma turma do Léo e do Rafael. E ele vai concluir o curso no próximo ano, 2020, não é isso? Final do próximo ano. Ele trabalha hoje no projeto de plantação de igreja na cidade de Diadema. Então, é um privilégio tê-lo aqui, né? A esposa está aí também? Está ali, tá bom. Seja bem-vinda, certo? Casou com a filha do pastor Valcimei, né? Contrato de risco muito grande. Para ela, né? Para ela. Casar com um seminarista, mas vamos lá. Então, ele vai usar a palavra agora e nos trazer a exposição da palavra. Meus irmãos, boa tarde. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria muito grande para mim estar aqui adorando a Deus juntamente com vocês e tendo o privilégio de pregar o Evangelho nessa igreja que tem sido uma bênção para tantas pessoas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Agradeço ao pastor Arival e ao conselho pela confiança, e minha oração é que Deus continue nos abençoando nessa noite, neste último domingo de 2019. Parece inacreditável, irmãos, mas estamos no final de mais um ano. E essa é a fase do ano em que a gente começa a parar um pouco e fazer um balanço do ano e da vida. E a tendência mais natural é que nesse momento o nosso coração, ao olhar o ano que se aproxima, se encha de insegurança, de ansiedade, de medo. E a pergunta que fica diante de nós é: como nós podemos encarar esse novo ano que se aproxima com segurança, com tranquilidade, com confiança? Como que nós podemos ter uma nova postura neste novo ano, a fim de que 2020 seja marcado por louvor, por gratidão, por fidelidade a Deus? Tendo essas perguntas, irmãos, diante de nós, eu gostaria de falar hoje debaixo do seguinte tema: um novo cântico para um novo ano. Um novo cântico para um novo ano. Sendo assim, peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 98. Salmo 98, nós leremos todo o Salmo. Salmo 98, dos versículos 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, por favor. Deus Santo, nós rogamos a iluminação do Teu Espírito, para que entendamos a Tua palavra e para que também a possamos obedecê-la de maneira integral. Fala conosco, que a Tua voz ecoe profundamente em nosso coração nesta tarde. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Qual foi o casamento mais bonito que você já participou? Talvez tenha sido o teu próprio, do teu filho, da tua filha. Independentemente de qual tenha sido, é bem provável que a seguinte cena tenha acontecido. No momento mais aguardado, os convidados se levantaram, as cortinas se abriram, uma música começou a ser executada e a noiva finalmente realizou a sua entrada triunfal. Se você se lembrou ou imaginou essa cena, responda por favor a seguinte pergunta: qual música estava sendo executada durante a entrada da noiva?
É bem provável que você tenha pensado ou até dito a marcha nupcial. De fato, é a música mais executada em todos os casamentos que nós conhecemos ou ouvimos falar. Mas, já que é uma música tão conhecida, tente responder mais uma pergunta, por favor. Qual é o nome do compositor da marcha nupcial? Pouquíssimas pessoas sabem que o compositor dessa obra tão famosa é um compositor alemão chamado Felix Mendelssohn. Mendelssohn foi um grande compositor alemão do século XIX, que nasceu numa família judaica e aos 6 anos de idade conheceu o evangelho através do seu pai, que se convertera do judaísmo para o cristianismo. A fé cristã influenciou profundamente o pensamento e também as obras de Mendelssohn. Ele realizou diversas peças musicais baseadas nas histórias bíblicas e também arranjou diversos salmos, incluindo o salmo que nós lemos aqui agora, o Salmo 98. Ele tem uma peça musical exclusiva para o Salmo 98. E essa peça musical é dividida em 3 movimentos. No primeiro movimento, apenas as vozes do coral são ouvidas. No segundo movimento, a música cresce um pouco mais e além das vozes entram os instrumentos de cordas. E no terceiro movimento, que é o maior, onde a música atinge o seu ápice, além das vozes e das cordas, entram os instrumentos de sopro. É uma belíssima peça musical e eu incentivo que você, ao chegar na sua casa, procure no YouTube e veja a peça musical de Felix Mendelssohn, baseada no Salmo 98. Mas talvez Mendelssohn não tenha percebido, mas a sua peça musical expressa de maneira muito fiel a divisão e o propósito do Salmo 98. Ser um grande canto de louvor ao Senhor. Não um canto congregacional, mas um canto cósmico, no qual todos os elementos da criação adoram ao Senhor. Infelizmente, irmãos, nós não sabemos quem foi o autor do Salmo 98, nem em qual contexto histórico ele foi escrito. Mas é bem provável que ele tenha sido escrito após o retorno do exílio babilônico. Sendo assim, este salmo adora a Deus por vários atos de libertação realizados na história do povo de Israel, e de maneira específica a libertação do exílio babilônico. E não é difícil notar, meus irmãos, que o assunto principal do Salmo 98 é o próprio Senhor. O salmista faz referência ao Senhor 7 vezes, e utiliza 7 verbos para descrever as ações poderosas do Senhor, e outros 7 verbos que convocam toda a criação para adorar o nosso Deus. E da mesma forma que a peça musical de Mendelssohn tem 3 movimentos, o Salmo também tem 3 movimentos. No primeiro movimento, o salmista convoca o povo de Deus para que adorem ao Senhor pela sua salvação, pelos seus atos salvadores. No segundo movimento, a convocação se dirige para todos os moradores da terra, para que adorem ao Senhor pela sua realeza, pelo seu governo soberano. E no terceiro movimento, o salmista convoca toda a criação para que adore a Deus pela sua justiça. E de maneira muito interessante, irmãos, o salmista atrai o olhar dos leitores para uma visão panorâmica da vida. Ele nos leva ao passado, ao presente e ao futuro. Ele nos leva ao passado para vermos os atos salvadores que Deus fez em nossa vida. Nos leva para o presente para que vejamos o governo soberano do Senhor. E nos leva para o futuro para que vejamos a aplicação da justiça do Senhor. E é justamente por isso, meus irmãos, que o Salmo 98 é tão útil para nós hoje. Porque nós estamos fazendo exatamente isso nesse momento do ano. Nós estamos olhando para o passado. Nós estamos tentando extrair experiências ou aprendizados das coisas que vivemos. Nós estamos olhando para o presente para tentar fazer uma análise sincera da nossa situação atual. E nós também estamos olhando para o futuro, fazendo planos, metas, fazendo projeções e tentando nos precaver de quaisquer sofrimentos que a vida nos reserve. Então, assim como nós estamos fazendo esse movimento, olhando para o passado, presente e futuro, o Salmo 98 faz a mesma coisa. Nos convida para olhar para o presente, para o passado, para o presente e para o futuro, só que tirando o olhar de nós mesmos e colocando no Senhor. É se fizermos isso, e somente se fizermos isso, é que nós teremos um novo cântico para este novo ano. Sendo assim, irmãos, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que vejamos o primeiro ensinamento do Salmo 98, dos versículos 1 a 3, no primeiro bloco desse Salmo. E o primeiro ensinamento do Salmo é o seguinte: olhe para o passado e louve ao Senhor pelos seus atos salvadores.
O Salmo 98 é aberto com uma ordem: cantai. O povo de Deus é ordenado a cantar. Você sabe que o canto sempre fez parte da cultura israelita. Eles cantavam em ocasiões festivas, ocasiões fúnebres, ocasiões bélicas, mas aqui eles são ordenados a cantar ao Senhor. Na sua Bíblia, provavelmente, o nome Senhor está em letra maiúscula. E esta é a transliteração do nome Yahvé, o nome que o próprio Deus revelou para o seu povo, especialmente em Êxodo capítulo 3. E esse nome expressa a imutabilidade do caráter de Deus. E também expressa a aliança que Ele mesmo fez com o seu povo. Porque Ele só se revelou como Yahvé, como eu sou o que sou, para o seu próprio povo. Então, quando nós vemos aqui Senhor, o salmista está nos convocando para que cantemos ao Deus imutável, que em misericórdia e graça fez aliança com o seu povo. Mas o salmista diz para que nós cantemos ao Senhor. E a expressão cantai ao Senhor também pode ser traduzida como cantai sobre o Senhor, mostrando que o Senhor deveria ser não apenas o alvo da canção, mas o conteúdo da canção, sendo louvado pelos seus feitos e pelos seus atributos. E o que o povo deveria cantar? O salmista responde: cantai ao Senhor um cântico novo. E essa expressão, meus irmãos, não tem nada a ver com repertório obsoleto. As músicas do povo de Israel não estavam velhas e sofrendo uma necessidade de atualização. Na verdade, a expressão novo cântico expressa uma nova reação de louvor do povo de Deus ao experimentar um novo ato salvador do Senhor. Então, sempre que você olhar na Bíblia e ver na Bíblia a expressão novo cântico, se refere a uma nova reação de louvor da parte do povo de Deus. É isso que o salmista faz, por exemplo, no Salmo 40, quando ele diz que depois que esperou com paciência no Senhor, ele foi ajudado por Deus, e aí ele diz no versículo 3, o Senhor colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E o salmista vai dar a razão para esse novo cântico, no próprio versículo 1, porque ele tem feito maravilhas. A expressão maravilha se refere a atos sobrenaturais, miraculosos, que somente Deus poderia fazer. E quais são, meus irmãos, esses atos miraculosos do Senhor? É aqui que nós começamos a olhar de fato para o ensinamento deste primeiro bloco. Nós vemos no versículo 1, que a primeira maravilha é a realização de atos poderosos. Veja comigo no versículo 1, a segunda parte: a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Aqui nós temos uma provável referência aos dois maiores atos de salvação realizados pelo Senhor no Antigo Testamento: a libertação do Egito e a libertação do exílio babilônico. E para demonstrar o tamanho do poder do Senhor, o salmista usa essa metáfora do braço santo e da destra, evocando a imagem de um guerreiro poderoso, um guerreiro que entrou na batalha para livrar o seu povo. A mesma expressão aparece no texto de Isaías 52, quando o profeta diz que o Senhor desnudou o seu braço, ou literalmente arregaçou a sua manga, para salvar o seu povo. Então Deus realiza atos poderosos, e o salmista não apenas descreve o poder do Senhor, mas enfatiza. Ele fala que o seu braço santo e a sua destra lhe alcançaram a vitória. O salmista aqui, irmãos, está mostrando que o Senhor não precisou de nada para salvar o seu povo. Ele se utilizou apenas da sua mão poderosa e do seu braço santo. Então aqui nós vemos o salmista descrevendo a onipotência do Senhor. Ele não precisa de nenhum tipo de ajuda, ele é suficiente para salvar poderosamente o seu povo. A segunda maravilha, ou o segundo ato poderoso de Deus, nós vemos no versículo 2, que este ato salvador não é apenas poderoso, mas também é notório. O salmista diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. A ideia do salmista é que o Senhor não apenas salvou o seu povo, mas fez publicidade dessa salvação. O Senhor tinha como objetivo revelar para todas as nações o seu poder. E isso fica muito claro, irmãos, no final do versículo 3. Porque nós temos no final do versículo 3 a seguinte expressão: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. E aqui é a única vez que o Senhor é chamado de Deus. Por que será? A palavra Deus, ou o nome Deus, é um nome geral. E as nações pagãs também usavam a mesma expressão para se referirem aos seus deuses falsos.
Então aqui o salmista está fazendo uma declaração evangelística, missionária. Todas as nações viram que o único Deus verdadeiro é o Senhor, é o Deus de Israel, que libertou o seu povo e mostrou para todas as nações que somente Ele é poderoso. Então ele realiza atos poderosos, atos notórios, e no versículo 3, nós vemos que ele realiza atos fiéis à sua aliança. Veja comigo o versículo 3, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Aqui, irmãos, nós vemos o motivo, a razão pelo qual o Senhor realizou feitos poderosos, para demonstrar a sua fidelidade e misericórdia ao seu povo. Essas duas expressões, misericórdia e fidelidade, quando unidas, trazem a ideia de um fiel amor pactual, um amor que é fiel à aliança feita pelo próprio Senhor ao seu povo. Então o Senhor faz atos poderosos, notórios, porque Ele é fiel à sua aliança. E aqui, irmãos, nós podemos entender o porquê nós podemos olhar para o passado com alegria, porque o Senhor tem realizado atos salvadores em nossas vidas. O povo de Israel tinha muito motivo para se alegrar. Por exemplo, a libertação do Egito através de Moisés, a libertação dos midianitas através de Gideão, a libertação dos judeus através de Ester, a libertação do exílio babilônico através de Ciro, muitos motivos para louvar o Senhor. Mas, e quanto a nós? O que Deus tem feito em nossa vida? Quais são os atos salvadores que Deus tem realizado na sua vida? A mensagem do salmista é que nós paremos um pouco e pensemos no que Deus tem feito. O que Ele fez na tua vida em 2019? Quais foram os atos poderosos de salvação do Senhor na tua vida? Talvez na tua saúde, na tua família, na tua espiritualidade, no teu trabalho. O fato é, irmãos, que Deus realiza atos salvadores por nós e em nós. E o único motivo para isso é porque Ele é fiel à sua aliança. Jesus Cristo, o Filho de Deus bendito, morreu e sofreu naquela cruz para levar a nossa dívida, para que nós também fôssemos incluídos nessa aliança bendita de amor, de misericórdia e de perdão. Então, meu irmão, olhe para o passado e louve a Deus pelos atos salvadores que Ele realizou em tua vida neste ano. Esqueça a murmuração, esqueça a ingratidão, esqueça o vitimismo, coloque nos teus lábios um cântico novo. Adore a Deus, porque Ele tem feito maravilhas, que nas nossas bocas e nos nossos lábios possamos ter as palavras do hino Grata Memória. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te e dar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso. Grata memória. Lembre-se do que Deus fez no passado e louve pelos atos salvadores. Mas o Salmo também nos mostra uma segunda lição. Olhe para o presente e louve o Senhor pelo seu governo soberano. Nós vemos isso dos versículos 4 a 6. Aqui, o salmista começa a utilizar uma linguagem de coroação ou da comemoração de um rei após a conquista de uma grande vitória. Então, do 1 ao 3, o Senhor é descrito como um poderoso guerreiro, mas aqui, do 4 ao 6, Ele é descrito como um grande rei que deve ser aclamado. E o Salmo começa no versículo 4 com mais uma ordem: celebrai com júbilo todos os confins da terra. O Senhor, como grande rei, deve ser ovacionado e homenageado não só pelos israelitas, mas por todas as nações. E o salmista, irmãos, dá para nós aqui um manual de como essa celebração deveria ser feita. Veja comigo que no versículo 4, essa celebração deve ser feita com intensidade. Veja as expressões que ele usa: aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. A expressão aclamai significa literalmente irromper em cânticos. Regozijai-vos significa celebrar com altos gritos. E cantai louvores significa fazer música. Então, todos os habitantes da terra são conclamados a louvar o Senhor de maneira intensa. Mas não só com intensidade, mas também com habilidade. Veja o versículo 5. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. E o início do 6, com trombetas e ao som de buzinas.
Aqui o salmista mostra que a habilidade do povo de Deus ao tanger instrumentos deveria ser utilizada nesse louvor ao Senhor. A expressão voz de canto significa voz melodiosa, gente que canta bem. Quem tem essa habilidade deveria cantar ao Senhor, louvando o seu reinado soberano. A harpa, que era um instrumento de corda, era utilizada em ocasiões festivas. As trombetas eram usadas para emissão de sinais sonoros, como por exemplo, para convocar o povo para assembleias. E a buzina era usada tanto para fins militares quanto para fins religiosos. Mas aqui, os instrumentos saem do seu uso comum e são usados para esse grande hino de louvor ao Senhor. Porque ele deve ser adorado com intensidade, com habilidade, mas também com intencionalidade. Veja o final do versículo 6. Exultai perante o Senhor que é Rei. O salmista mostra, irmãos, que o objetivo de toda cantoria, toda musicalidade, toda intensidade é apenas um. Existe apenas uma intenção em tudo isso: celebrar o governo do Senhor, exaltá-lo como Rei soberano. E aqui nós temos a expressão exultai perante o Senhor que é Rei, mas no hebraico fica ainda mais claro quem de fato está no comando, porque no hebraico está literalmente assim: exultai perante o Rei Yahvé. Só há um Rei, e é Yahvé. E é interessante nós pensarmos nisso, irmãos, porque o salmista aqui está convocando todas as nações. E as nações vizinhas de Israel também chamavam seus deuses falsos de reis. Por exemplo, na Babilônia, o deus falso Marduk era chamado de rei. Na Síria, o deus falso El era chamado de rei. No Egito, o deus falso Amon-Ra era chamado de rei. Mas aqui o salmista faz uma convocação para que todos os povos reconheçam que existe apenas um rei, um soberano, um que governa soberanamente sobre tudo, o Senhor, o Deus do povo que Ele mesmo escolheu. Por isso, irmãos, o texto aqui ressalta a soberania do Senhor. E é por isso que nós podemos olhar para o presente e louvar. O nosso Deus dirige a nossa vida. Nós podemos descansar, meus irmãos, no governo soberano do Senhor. O grande pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, certa vez disse num sermão: não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Nas circunstâncias mais adversas, nas mais severas inquietações, eles creem que a soberania ordenou as suas aflições, acreditam que Ele as governa e que através delas os santificará completamente. A soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o Filho de Deus repousa a cabeça à noite, lhe dando paz perfeita. Meus irmãos, nós precisamos não apenas entender essa verdade, mas descansar nela. Infelizmente, muitas vezes nós, teoricamente, conhecemos e entendemos a verdade da soberania de Deus, mas isso não gera descanso em nosso coração. Nós nos assemelhamos a uma senhora que, certa vez, estava assistindo um equilibrista realizando uma travessia entre dois prédios, num fino cabo de aço. Depois que ele finalizou a travessia, a mulher, eufórica, chegou para ele e disse: eu nunca vi nada igual. Que habilidade o senhor tem? Eu tenho certeza que o senhor poderia atravessar qualquer coisa nesse cabo de aço. E o equilibrista agradeceu e disse: a senhora acredita que eu posso realizar essa travessia levando um carrinho de mão? E ela disse: com certeza. Então o equilibrista disse: a senhora acredita que eu posso colocar uma pessoa nesse carrinho de mão e mesmo assim conseguir atravessar? E ela: é claro. E ele então disse: então a senhora poderia subir no carrinho de mão para que eu realize a travessia com a senhora? E ela: é claro que não. Nós agimos da mesma forma em relação à verdade da soberania de Deus. Nós entendemos intelectualmente, mas isso não gera descanso em nós. E nós precisamos, irmãos, aprender a confiar na soberania do nosso Deus. Ele afirmou que está conosco todos os dias. Ele afirmou que todas as coisas cooperam para o bem. Ele afirmou que está transformando a nossa vida à semelhança do seu Filho. Então você pode sim ter um novo cântico nos seus lábios.
Porque se você é um salvo em Jesus, o Rei do Universo é o teu Pai amoroso, que dirige a tua vida, que controla os teus passos, que te abençoa e que te protege. Por isso você pode sim descansar no governo do Senhor. Mas o Salmo, irmãos, também nos mostra uma terceira e última verdade. Olhe para o futuro e veja a justiça do Senhor. Nós vemos isso dos versículos 7 a 9. E aqui, irmãos, nós vemos o ápice dessa canção. No primeiro bloco, eram apenas os israelitas que cantavam. No segundo bloco, todas as nações são convocadas a cantar. Mas aqui no último bloco, toda a criação é convocada a cantar ao Senhor. Veja que no versículo 7, o salmista se dirige ao mar e à terra, a toda a vida vegetal e animal, toda a fauna e flora. E ele ordena para que a criação ruja, ou seja, emita um alto som de louvor ao Senhor. No versículo 8, ele convoca os rios a baterem palmas, uma provável referência ao barulho feito pelas correntezas, que podem se assemelhar a aplausos. E também no final do versículo 8, ele se dirige aos montes, e ele ordena aos montes que cantem, ou literalmente que gritem com grande alegria. Toda a natureza aqui é convocada a cantar. E o salmista nos dá a razão deste canto, no versículo 9. Porque ele vem julgar a terra. A criação, irmãos, deve louvar ao Senhor, vendo que a justiça do Senhor será aplicada. Ou seja, o salmista aqui olha para a justiça de Deus, e a justiça aqui tem o sentido de corrigir o que está errado, de restaurar aquilo que estava certo um dia, mas agora não está mais. Então a natureza deve cantar pela justiça do Senhor. Mas se você está familiarizado com a palavra do apóstolo Paulo em Romanos 8, você sabe que hoje a natureza não canta, a natureza geme. Paulo diz em Romanos 8, 22 e 23, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A criação, e nós também, gememos pelos efeitos do pecado. Por que é então, irmãos, que o salmista convoca a natureza a cantar? Se hoje ela sofre, se hoje ela geme. Na verdade, irmãos, este canto é um canto de antecipação, um canto escatológico, um canto que olha para o futuro, para o momento em que o Senhor desfará os efeitos do pecado, corrigirá tudo que está errado na criação e restaurará todas as coisas. Neste dia, o gemido se tornará em cântico. É por isso, irmãos, que lá no final do livro do Apocalipse, essas duas realidades, a justiça sendo aplicada e a restauração de todas as coisas, estão juntas. O capítulo 20 de Apocalipse é encerrado com Cristo assentado sobre um grande trono branco, exercendo a sua justiça. E o capítulo 21 começa com a seguinte expressão: vi novo céu e nova terra. É por isso que a natureza deve se alegrar, porque Cristo um dia na sua vinda corrigirá todas as coisas através da aplicação da sua justiça. Meus irmãos, essa verdade deve nos encher de segurança e de alegria, porque nós experimentamos em nossa própria pele os efeitos do pecado. Olhe para o nosso país, quantos governantes corruptos, quantos juízes julgando de acordo com seus próprios interesses, em quantos lugares o evangelho está sendo distorcido, quantas famílias deturpadas. Olhe para a nossa própria vida, sofrendo por conta de doenças, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados. Para onde quer que olhamos, nós vemos os efeitos do pecado. Mas o nosso coração pode sim ter um novo cântico, porque nós sabemos que o pecado não terá a palavra final. Um dia, meus irmãos, o Senhor corrigirá todas as coisas. Por isso, olhe para o futuro de cabeça erguida. Um dia, meus irmãos, independentemente do que você esteja passando hoje, o Senhor colocará um ponto final nos efeitos do pecado. E nós seremos transformados e viveremos na presença do Senhor, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Nós estaremos na presença de Deus. É por isso que podemos ter um novo
cântico. Meus irmãos, essa é a mensagem do Salmo 98, e eu pergunto para você, como está a visão da sua vida? Como você encara o passado? Como você encara o seu presente? Como você encara o seu futuro? Saiba que você pode sim ter um novo cântico nos seus lábios e no seu coração. Mas não espere 2020 chegar. Comece agora. Comece hoje a ter uma nova reação de louvor pelo que Ele fez no passado, pelo que Ele faz no presente e pelo que Ele fará no futuro. Eu encerro citando Isaías 43, do 18 ao 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, passado. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Presente. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, futuro. É por saber, meus irmãos, que Deus ressignifica o nosso passado, dirige o nosso presente e assegura o nosso futuro, que nós podemos sim ter um novo cântico para este novo ano. E é por isso, confiando no caráter imutável do nosso Deus, que nós sabemos que teremos um feliz ano novo, porque Ele dirige os nossos passos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.